Você já parou para pensar em como é quando o próprio Deus decide entrar numa guerra? Não são trovões, não são terremotos, não são exércitos com espadas. Quando o Criador decide intervir, o mundo visível treme diante do invisível. Naquela noite no Egito, não foi uma praga comum. Não foi apenas mais um milagre para impressionar um faraó teimoso. Naquela noite, a sombra do julgamento desceu do céu. E com ela, veio um mensageiro que não tinha nome, rosto ou piedade. O anjo destruidor caminhou pelas ruas e onde seus passos tocavam, a vida se calava, nada poderia detê-lo, nem reis, nem deuses, nem muralhas. Se você acha que já ouviu essa história antes, prepare-se. O que aconteceu naquela noite ninguém nunca esqueceu. Era noite no Egito, mas não era uma noite comum. O ar estava pesado, carregado de algo invisível. Dentro das casas, as famílias se recolhiam em silêncio. Alguns confiando, outros tremendo, todos atentos ao menor sussurro do vento. O silêncio da cidade era estranho, quase antinatural. Nem o mais corajoso dos soldados do faraó ousava se gabar naquela madrugada. Pela primeira vez, até mesmo o próprio faraó sentia o coração apertado, uma inquietação inexplicável, como se pressentisse que nada seria como antes ao nascer do dia. Do lado de fora, as estrelas pareciam vigiar, testemunhas mudas do que estava prestes a acontecer. O Egito, terra dos deuses, dos monumentos eternos, do orgulho inabalável. Nessa noite, todo o império parecia pequeno diante do invisível. Mas havia uma diferença crucial. Desta vez, o terror não estava no campo de batalha, não vinha de exércitos armados. Era uma ameaça que entrava sem bater, passava por portas e janelas, ignorava trancas, muros, sentinelas. E quem ouvisse com atenção, muito atenção, podia jurar ouvir passos suaves, como o vento entre as palmeiras, se aproximando. Era a noite do juízo. A noite em que o anjo destruidor caminharia por toda a terra, e a cada casa, a cada família, a cada primogênito, o destino seria selado. O povo de Israel aguardava, marcado pelo sangue nos umbrais. Os egípcios, mergulhados na escuridão da incerteza. A cada instante o silêncio crescia, mas não era um silêncio de paz. Parecia que o próprio ar estava carregado de expectativa e medo. Na casa de um israelita, uma família sentava-se junta, todos com os olhos atentos à porta marcada com sangue. As mãos do pai ainda tremiam depois de ter sacrificado o cordeiro, como Moisés ordenara. O cheiro do sangue ainda era fresco no ar. A cada sussurro do vento lá fora, mães apertavam seus filhos mais forte, tentando afastar pensamentos de terror. "Papai, vai doer?" perguntava o menino com voz embargada, sentindo que algo invisível rondava suas janelas. O pai tentava responder com firmeza, mas seus próprios olhos estavam marejados. "Não vai doer, filho. Hoje, o Senhor passa por nós e vai nos proteger. Mas precisamos confiar, não importa o que ouvirmos." Do lado de fora, na escuridão entre as casas, pairava uma tensão quase palpável. Os cães egípcios, que tantas vezes latiram e correram pelas ruas, agora estavam em silêncio absoluto, encolhidos em seus cantos como se sentissem o perigo que se aproximava. Em uma casa egípcia, o primogênito do senhor da casa, um jovem forte, arrogante, acostumado a ver seu povo triunfar, andava de um lado para o outro, inquieto. Ele ouvia boatos de um tal Deus dos Hebreus, mas nunca acreditara. Porém, naquela noite, a dúvida parecia maior que o orgulho. Seus pais tentavam manter a normalidade, mas até as velas queimavam de forma estranha, a luz tremendo na parede, sombras dançando como se pressagiassem uma presença além do entendimento humano. No alto dos palácios, o próprio faraó estava de pé, incapaz de dormir. O poder, os guardas, os deuses de pedra. Nada parecia suficiente para afastar aquela sensação de que um mal inexplicável estava para acontecer. Do seu terraço, ele olhava para a imensidão da cidade, para os telhados das casas, e pela primeira vez, sentiu-se pequeno diante de algo que não podia controlar. E então, conforme as horas avançavam,
Alguns começavam a ouvir um som quase imperceptível, como o roçar de asas no vento, ou o suspiro de uma sombra deslizando pelas ruas. Era o prenúncio, era o invisível caminhando entre os vivos. E, em cada casa, seja de hebreu ou de egípcio, todos sabiam, no fundo da alma, que aquela noite seria lembrada para sempre. Em muitos lares, ninguém ousava sequer cochichar. Até o barulho das lamparinas parecia alto demais. O tempo parecia congelado, como se o próprio relógio da criação tivesse desacelerado só para aquela noite durar mais do que deveria. Algumas crianças inquietas tentavam entender o que estava acontecendo. Os pais, em vão, buscavam acalmá-las com histórias de esperança, mas havia medo no olhar até dos adultos. Na casa de um primogênito egípcio, o jovem se deitava, mas o sono não vinha. Ele se lembrava das palavras de Moisés ecoando nos corredores do palácio. Se não libertar o meu povo, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho do faraó até o filho da serva. Ele tentava afastar a ameaça como se fosse um mito, uma superstição dos escravos. Mas aquela noite era diferente de todas as outras. A cada batida do próprio coração, o jovem sentia como se o tempo estivesse contando de trás para frente, como uma ampulheta prestes a se esvaziar. Pelos becos escuros, os anciãos egípcios, homens acostumados a consultar oráculos e deuses de pedra, sussurravam entre si, inseguros. Nem os sacerdotes do Nilo, nem os mágicos, nem os amuletos traziam paz àquele momento. O silêncio não era só físico, era espiritual. A cidade parecia presa entre o céu e o abismo, à espera de um decreto que ninguém ousava desafiar. No lado dos hebreus, os filhos mais velhos olhavam com gratidão para a marca de sangue em suas portas, mesmo sem entenderem completamente o significado. Alguns cochichavam orações, outros apenas apertavam os olhos tentando ouvir. Será que o anjo já havia passado? Será que aquela sombra invisível já estava entre eles? E então, um vento diferente começou a soprar. Não era frio nem quente, mas trazia consigo uma sensação de julgamento. Um aviso de que o que estava para acontecer não era obra de homens, mas de Deus. Dentro de cada casa, todos sabiam. Bastava um instante, um sopro, e o destino do Egito inteiro mudaria para sempre. De repente, uma sensação pesada tomou conta do ar, como se o próprio tempo tivesse decidido segurar o fôlego. As mães apertavam seus filhos contra o peito. Alguns hebreus se reuniam em torno da mesa, mantendo os olhos fixos na marca do sangue sobre a porta, como quem busca esperança numa promessa invisível. No Egito, o medo atravessava paredes e palácios. O primogênito do faraó, símbolo do futuro da nação, estava pálido, deitado entre lençóis de linho, mas incapaz de dormir. Em silêncio, olhava para o teto dourado de seu quarto e sentia algo se aproximando. Não era um ladrão, nem uma fera, nem uma ameaça comum. Era um pavor que não tinha forma nem rosto, mas que fazia cada músculo do corpo tremer. Do lado de fora, as ruas estavam vazias. Nem mesmo os guardas patrulhavam as vielas. Todos estavam recolhidos, movidos por uma intuição ancestral que dizia: hoje, o perigo não é deste mundo. No céu, as estrelas permaneciam imóveis, testemunhas do que estava prestes a acontecer. Alguns cães começaram a uivar, outros sumiram entre as sombras. Até os deuses de pedra pareciam inertes, como se não ousassem desafiar o invisível que rondava o Egito. Em uma casa de israelitas, um menino sussurrou baixinho: "Mamãe, já passou?" A mãe apenas acariciou seus cabelos, com o olhar perdido entre a fé e o medo, desejando que a resposta fosse sim, mas sabendo, no fundo do coração, que a noite estava apenas começando. Foi nesse instante que muitos juraram sentir um frio repentino, uma brisa que parecia atravessar paredes, uma sombra que percorria as ruas sem deixar pegadas. Era como se uma presença andasse por toda a cidade, silenciosa e inevitável. Não havia barulho, não havia anúncio, apenas a certeza, impressa na alma de todos, de que o julgamento finalmente havia descido sobre o Egito. Então, no auge da madrugada, quando a última esperança parecia resistir nas casas do Egito,
Ele chegou. Não houve trombeta, nem relâmpago. A presença do anjo destruidor era como o próprio ar. Inevitável, invisível, implacável. Ele avançava em silêncio absoluto, movendo-se por ruas e becos, cruzando palácios e choupanas. Ninguém via seu rosto, ninguém reconhecia sua forma. Era mais sombra que luz, mais sopro que vento. Mas onde ele passava, a vida se detinha. O anjo não precisava forçar portas, não precisava quebrar trancas. Seu julgamento era como uma onda invisível, atravessando paredes, cortando o fio tênue entre o presente e a eternidade. Em cada casa egípcia, o tempo parava. O primogênito, seja ele filho do faraó ou do servo mais humilde, sentia, num instante inexplicável, um arrepio gelado percorrer o corpo. Alguns segundos antes tiveram sonhos estranhos. Viam campos vazios, ouviam vozes distantes, sentiam saudade de coisas que nunca viveram. Outros acordavam de súbito, com a respiração presa no peito. Um olhar de súplica sem tempo para a resposta. O anjo passava, e ao tocar cada vida, o fôlego cessava, o coração silenciava. A casa mergulhava num silêncio pesado. Dentro do palácio, o filho de Faraó caiu em sono profundo. Mas desta vez, não acordaria mais. Do outro lado da cidade, nos casebres e vilas, os lamentos ainda não haviam começado, mas o juízo já caminhava de porta em porta. Enquanto isso, nas casas dos hebreus, o sangue nos umbrais brilhava à luz da lua, e o anjo, ao passar, reconhecia a marca da aliança. Ali não havia morte, não havia medo. Só um silêncio tenso, um respirar aliviado, e a esperança de que o pior já estivesse passando. Mas nas casas dos egípcios, a noite se tornou um vale de sombras e despedidas. Quando o anjo terminou seu caminho, a terra do Egito nunca mais seria a mesma. Naquele instante, como se um relógio invisível tivesse soado a última badalada, tudo mudou. Na casa de um egípcio, o primogênito adormeceu inquieto, tentando ignorar o medo que sentia. No meio de um sonho confuso, ele subitamente sentiu o frio tocar sua pele. O quarto pareceu encolher, as paredes pareciam mais próximas. O ar tornou-se pesado, impossível de respirar. Seu peito arfava, buscava por ar, mas o sopro da vida escapou como se fosse roubado por mãos invisíveis. Seus olhos se abriram por um segundo, apenas para contemplar a sombra que não tinha rosto, e então a escuridão o envolveu. Em outra casa, uma mãe egípcia levantou-se de repente, sentindo algo estranho. Correu para o leito do filho, tocou suas mãos, e sentiu o peso gelado da ausência. O lamento que saiu de sua garganta era algo que nenhuma noite do Egito havia ouvido antes. Um a um, os pais egípcios descobriram o silêncio onde antes havia respiração, o desespero, a incredulidade, a negação, a dor. O choro ecoava pelas ruas, crescendo, de mansão a cabana, de palácio a senzala. Enquanto isso, nos lares dos hebreus, cada família se entreolhava, contando as batidas do próprio coração, aguardando algum sinal de que o pior havia passado. Quando o primeiro som do pranto egípcio chegou aos seus ouvidos, um misto de alívio e temor se instalou. Alívio por terem sido poupados. Temor pelo poder de um Deus que havia julgado tão severamente a terra que os oprimira. Do alto do palácio, o próprio faraó ouviu o clamor crescer como um rugido impossível de conter. Ele correu pelos corredores, seus olhos arregalados diante do inexplicável. Seu primogênito, o futuro do Egito, o herdeiro de sua glória, estava deitado, frio, imóvel. Naquela noite, não havia magia, nem sacerdote, nem deuses de pedra que pudessem fazer frente ao decreto do Deus de Israel. A terra que antes se orgulhava de seus exércitos e monumentos agora chorava, rendida diante do invisível. A noite estava morrendo, mas o terror ainda vivia em cada esquina. O Egito inteiro parecia acordar de um pesadelo coletivo, só para descobrir que a realidade era ainda mais sombria. O grito de uma mãe dilacerada ecoou primeiro, depois outro e mais outro. Logo, um mar de lamentos tomou as ruas.
crescendo em ondas até envolver toda a cidade, das casas mais humildes aos salões dourados do palácio. Nunca, em toda a história do Egito, um choro tão profundo foi ouvido. Era o lamento dos que perderam tudo de uma só vez, o som do orgulho quebrado, o ruído da justiça que ninguém podia impedir. Faraó, antes tão altivo, agora tropeçava nos próprios corredores, desesperado, sem respostas, rosto banhado em lágrimas, coração arruinado pela dor e pelo medo. Ele entrou nos aposentos do filho, segurou o corpo imóvel com mãos trêmulas e, pela primeira vez na vida, sentiu-se tão pequeno quanto qualquer homem do povo. Enquanto isso, as casas dos hebreus eram marcadas por um silêncio reverente. Muitos choravam, não de dor, mas de alívio e assombro. Outros apenas se abraçavam, incrédulos por terem sobrevivido à noite mais escura de todas. No auge do desespero, Faraó mandou chamar Moisés e Arão em plena madrugada. Nenhum guarda tentou impedi-los. Nenhum soldado ousou protestar. Na verdade, todos só queriam que os hebreus partissem. Quanto mais rápido, melhor. Quando Moisés entrou nos portões do palácio, encontrou um homem destruído. Faraó, ajoelhado diante do escravo que antes desprezava, rogando não por misericórdia, mas pela saída imediata do povo de Israel. Levem o que têm, levem tudo. Vão, e abençoem-me também. Foram essas as palavras que libertaram uma nação inteira. Naquela madrugada, o povo hebreu se preparou para partir, carregando não apenas bens, mas o peso de ter visto, com seus próprios olhos, o braço forte do invisível agindo em favor dos esquecidos. A noite das 10 pragas chegou ao fim, mas o mundo nunca mais seria o mesmo. O sol ainda não havia nascido por completo, mas as ruas do Egito estavam cheias de sombras e saudades. Pais choravam seus filhos, famílias egípcias se abraçavam no luto, incapazes de entender como tudo mudou em uma noite. Enquanto isso, as casas dos hebreus se enchiam de murmúrios de gratidão e respeito. Todos preparavam apressadamente seus pertences, os pães sem fermento, o pouco que tinham, o olhar de esperança pela liberdade que finalmente havia chegado. As portas se abriram, era hora de partir. Pela primeira vez em gerações, o povo de Israel marchava unido. Homens, mulheres, crianças, velhos e novos. Não como escravos, mas como um povo livre, guiados pela promessa de um Deus que, na noite mais escura, mostrou que nenhuma corrente é eterna quando ele decide agir. As marcas do sangue nos umbrais agora eram lembranças do livramento, do preço, do juízo, da noite em que o invisível caminhou pela terra dos homens. O Egito ficou para trás, mas a lição daquela noite ecoou por todos os séculos. Quando Deus fala, até os poderosos se calam. Quando Deus julga, o impossível acontece. E quando ele se levanta, nenhum império, nenhuma dor pode impedir o cumprimento da sua promessa. E você, talvez esteja vivendo noites em que parece que nada muda, que seus gritos não são ouvidos, ou que o impossível se levanta contra você. Mas lembre-se, a mesma mão que julgou o Egito é a mão que livra, que abre portas, que faz da madrugada mais sombria, o começo de uma nova história. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Aqui, você sempre vai ouvir histórias que transformam e que mostram que o invisível ainda age e que milagres nunca acabaram. Até o próximo vídeo. E que Deus, o mesmo que libertou Israel, esteja contigo nas tuas noites e nos teus dias.